Vamos agora, gente, fazer a questão 5 da prova discursiva do ITA 2025. Se você perdeu alguma questão anterior, confere na playlist do canal, tá tudo resolvido lá, beleza? Gente, questão 5 é uma questão muito bacana, mas que eu não entendi por que que essa informação aqui foi dada, tá? Para mim ela não precisa fazer, a solução não vai ter ela. Então se alguém fez essa questão usando esse dado e que foi útil, foi realmente útil, você não teve que dar uma volta para usar ele, comenta aí porque eu quero ver como é que foi feito, beleza? Como que eu vou resolver esse problema, gente? Aí, vamos ler ele primeiro, né? Usando as aproximações log de 2 igual a tanto, log de 3 igual a tanto e log de 7 igual a tanto, determina o primeiro algarismo da esquerda para a direita do resultado de 3 elevado a 100. Questão interessante, né? Como que a gente vai fazer? Eu vou fazer um problema mais simples primeiro para dar a motivação, tá? Então, eu vou pensar assim, ó. Vamos supor que a gente quer fazer isso para o número 2 elevado a 5, que eu já sei quanto que dá, né? Eu sei que isso aqui é 32. Ou seja, a gente quer descobrir esse número 3 aqui. Eu posso pensar o seguinte, né? O número 3, o 3, eu posso falar que ele é a parte inteira, isso é um jeito bonitinho de escrever isso, tá? De 3,2, certo? A parte inteira 3,2. Ou seja, isso aqui é a parte inteira de 32 sobre 10. De onde que eu tirei esse 10? É o proporcional ao número de dígitos do número, né? Então, se ele tem 2 dígitos, eu divido por 10. Se ele tivesse 3 dígitos, eu dividia por 100, assim por diante. Então, que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3, o 2 elevado a 5, que é esse caso, dividir por uma potência de 10, que é no caso relativo ao número de dígitos desse número, e pegar a parte inteira, tudo bem? Então, no caso do nosso problema, o que a gente teria? Eu teria aqui que o nosso n, vamos supor que n é o que a gente quer procurar, tá? Aliás, vamos falar uma coisa melhor. Vamos supor que x é 3 elevado a 100 dividido por 10 elevado ao número de dígitos que o 3 elevado a 100 tem, certo? Porque pensa, aliás, número de dígitos menos 1, né? Então, eu vou botar assim, k menos 1, sendo k o número de dígitos do 3 elevado a 100. Que é o caso, né? Porque assim, ó, se o 10, se eu dividir por 10 o 32, é porque o 32 tem dois dígitos e aí 10 elevado a 1, né? Que é 2 menos 1. Então, funciona. 320, né? Seria dividir por 100, então seria dividir por 10 ao quadrado, né? Enfim, que é 3 menos 1, que é 2. Enfim, é mais ou menos isso. Nossa resposta, o que a gente quer? O n é simplesmente a parte inteira de 3 elevado a 100, certo? Dividido por 10 elevado a k menos 1. Beleza. Vocês vão entender por que isso aqui vai fazer sentido, tá? Vamos descobrir isso. Vamos fazer aqui o seguinte. Calcular o log de 3 elevado a 100. A gente sabe que isso aqui é 100 vezes o log de 3, ou seja, do resultado ali é 47,71. Beleza? Gente, como que eu descubro o número de dígitos de algum número? É só pegar o logaritmo dele na base 10, somar 1 e pegar a parte inteira disso, né? Vamos pensar o seguinte, né? Pega um número fácil, pega o 16, que é 2 elevado a 4, né? Basta eu pegar o log desse cara, então, olha só, 16 eu sei que tem dois dígitos. O log de 16 é simplesmente 4 log de 2, ou seja, vai dar 1,2 ali aproximadamente, né? Dá 1,2. Aí eu somo 1, então vai dar 2,2 e pego a parte inteira, que dá 2, beleza? Então, basta eu fazer isso. Para eu descobrir o número de dígitos desse cara, então vou fazer só o d de 3 elevado a 100, que é o número de dígitos. Isso aqui é igual a log de 3 elevado a 100 mais 1, e eu pego a parte inteira disso, certo? Então, vou fazer aqui um negócio um pouquinho melhor. Vou fazer isso aqui, isso aqui, beleza? Ou seja, vai dar 48,71 parte inteira, né? Ou seja, isso aqui é igual a 48. Então, esse meu x ali é simplesmente 3 elevado a 100 dividido por 10 elevado a 47. Tudo bem? Por que isso é útil? Eu vou aplicar o logaritmo agora dos dois lados. Porque olha só, o log de x, é simplesmente o log de 3 elevado a 100 menos o log de 10 elevado a 47. Ou seja, é isso aqui menos 47. Ou seja, isso aqui é 0,71.
Ou seja, o nosso número x, ele é 10 elevado a 0,71. E aí, né? Para que eu estou fazendo isso? Vamos pensar o seguinte, eu não vou conseguir fazer essa conta, mas eu consigo calcular logaritmos de números conhecidos. Então, por exemplo, eu tenho o log de 2 e o log de 3. Eu consigo calcular o log de 6, beleza? E eu sei aqui, ó, a única coisa que o log de 7 pode ser útil. Log de 7 é 0,845. Então eu sei que 7 é igual a 10 elevado a 0,845. Esse número é maior que esse. Então, o meu número é menor do que 7. Concordam? Só que eu não preciso disso. Por quê? Se eu tenho o log de 2 e o log de 3, eu posso calcular o log de 6. Eu sei que o log de 6 é o log de 2 mais o log de 3, certo? Que é o log de 2 vezes 3. Então, isso aqui vai dar 0,7781. Então, 0,7781, que já é maior que o 0,71, certo? Ou seja, eu tenho que o log de 6 é maior do que o log de x, certo? Então eu sei que o x tem que ser menor que 6. Se eu achar que ele tem que ser, vamos supor, maior que 4, então eu tenho certeza que ele tem que ser 5. Concordam? Então, olha só. Vamos calcular o log de 5, porque eu sei qual que é o log de 5. Por quê? Né? A gente tem o log de 2 e o log de 5, eu sei que é a mesma coisa que o log, olha só, de 10 sobre 2, certo? Ou seja, isso aqui é o log de 10 menos o log de 2, ou seja, é 1 menos o log de 2, que vai dar 0,699, certo? Então isso aqui é 0,699. E isso aqui é menor que o log de x, certo? Ou seja, gente, eu tenho aqui log de 5 é menor que o log de x, tem que ser menor que o log de 6. Ou seja, gente, o x ele tem que ser maior que 5 e menor do que 6. Ou seja, ele é 5, alguma coisa, certo? Ele é 5 e uns quebrados. Logo, qual que é a parte inteira do x? A parte inteira do x, que é igual ao nosso n, que a gente está procurando, é justamente o 5, que é a nossa resposta. Tudo bem? Então, gente, eu fiz de um jeito um pouquinho formal aqui para basicamente dar um argumento que eu poderia ter falado no início, que era o seguinte. Poderia simplesmente falar que o nosso número, né, a parte decimal, então esse, como é que fala? O 5, alguma coisa era simplesmente 10 elevado a 0,71, que era só essa parte aqui, né? Porque vamos supor, se eu estou pegando o log de um número gigantesco na base 10, a parte inteira desse logaritmo, né, tem a ver com as potências de 10. Ou seja, se eu escrever o número em notação científica, isso aqui tem a ver com a parte entre 0 e 9, né? E isso aqui tem a ver com as potências de 10, né? A mantissa e a característica do logaritmo. Não falei disso aqui para não precisar usar essa informação, né? A gente pode simplesmente ir direto construindo esse raciocínio. Esse é um jeito bonitinho, eu acho, de formalizar esse processo, né? Então, como a gente consegue chegar nessa limitação, o x pode ser um número real, né? A gente quer só a parte inteira, então o x aqui é 5 e uns quebrados, logo a parte inteira é 5. Tudo bem? Então, gente, questão 5, resposta 5.